Bom dia, estou aqui de novo nessa proposta de poder falar sobre alguns temas pertinentes, assim, como uma troca, uma proposta de discussão, na verdade, né? Não que o que eu tenha a dizer seja uma verdade absoluta, mas que a gente possa pensar juntos. A gente está na semana do Dia dos Pais, né? E teve toda esse barulho que se fez em torno da campanha da Natura, de que se Tami Miranda pode ser chamado de pai. E eu fiquei pensando muito assim, quem pode ser chamado de pai, né? Quem é o pai? E mais sério que assim, cadê o pai? Né? Porque a gente fica com essa história, como história mesmo de construção da história da humanidade, dos símbolos, dos signos, né? De que o pai é, em nome do pai, né? Tudo é o pai acima de tudo. E o quanto que poder humanizar essa figura do pai, de tirar ele desse lugar mágico, encantado, desse amor incondicional e desse amor obrigatório a esse sujeito, para a gente poder trazer um pouco mais para a realidade de que o que significa ter um pai, né? O que significa ser um pai. E dentro da psicanálise, o que a gente fala de função paterna, né? De ser esse sujeito da lei, da interdição, da separação do filho com a mãe e da separação do filho com esse recanto materno e de poder mandar esse sujeito para o mundo, o quanto que isso é uma função paterna, mas que não essencialmente vai ser exercida por um pai, por um homem, né? Quantas vezes essa função é exercida por uma mãe que faz, que exerce esse papel, que se coloca nesse lugar. Da mesma forma que a função materna também pode ser exercida por outros sujeitos, se não a mãe, se não a mulher da relação, porque não é algo que pertença ao gênero, né? Pertence ao sujeito. E a gente é construído, a gente é habitado por todos esses signos que a gente carrega, né? Porque se eu tenho dentro de mim um superego, se eu tenho uma função paterna bem estabelecida, eu vou poder transmitir essa função paterna bem estabelecida. E isso não tem nada a ver com a questão da sexualidade do sujeito. Isso não tem a ver com o gênero biológico. Isso não tem a ver com o nome que esse sujeito carrega na certidão de nascimento ou na identidade social. Isso tem a ver com a capacidade que o sujeito tem. E se a gente for entrar nessa seara de quem é o pai, a gente vive num país onde a gente tem cerca de 5 milhões e meio, 6 milhões de crianças que não têm na sua certidão de nascimento o nome do pai. Cadê esse pai? Quem são os pais dessas crianças que não têm na sua certidão de nascimento o nome desse sujeito? E a gente pode pensar, a gente não vai nem falar aqui dos que têm o nome desses sujeitos na sua certidão de nascimento, mas que esse sujeito é fantasmagórico, ele sequer existe. Às vezes existe como um mito, como uma história, como uma memória, e alguns existem com alguma participação, né? Então, é lógico, sem desvalorizar os pais dedicados e responsáveis, mas eu acho que quando a gente entra nessa discussão de que esse sujeito não pode ser chamado de pai, né, eu entro com esse questionamento assim, e tá, e o que é ser pai? Né? É ser o genitor ou é ser esse sujeito que embala o balanço mais forte, que deixa andar de bicicleta, cair, ralar o joelho porque a vida é assim? É o sujeito que vai dar coragem para que essa criança possa crescer, se desenvolver e vir para o mundo, né? Ajudar esse sujeito a desenvolver essa autonomia e essa responsabilidade por si próprio e pelos outros, né? Porque quando a gente se responsabiliza por uma vida, que não é simplesmente gerar uma vida, mas quando a gente se responsabiliza por uma vida como função parental, a gente tem que permitir e autorizar esse sujeito que possa chegar muito além de mim, né? O desejo é que os filhos possam ir além dos pais, né? Possam saber mais que os próprios pais e não ficar sob o jugo desse pai, né? Desse pai autoritário. E quando eu falo do pai autoritário, eu não estou nomeando ninguém, eu estou falando dessa figura mítica, assim, dessa imagem que se cria de que é um pai que tudo resolve, que tudo soluciona e que tudo pode. E a gente sabe
e a gente constata, na verdade, com essas transformações e com esse andar da carruagem, o andar do tempo e essa evolução da humanidade, de que quem vai ocupar esse lugar pode ser qualquer sujeito, desde que ele se comprometa a ocupar esse lugar e se veja com a responsabilidade que isso traz. Então, se alguém me perguntar, Raquel, tu acha que Tami Miranda pode ser chamado de pai? Eu acho que sim. Assim como muitas outras pessoas poderão ser chamadas de pai, não sendo homens, não tendo uma identidade masculina, né? E quantas vezes eu, Raquel, já exerci uma função paterna com os meus filhos? E quantas vezes o pai dos meus filhos já exerceu uma função materna com eles, quando foi capaz de conduzir de uma forma afetiva alguns momentos e necessidades dessas crianças, porque hoje a gente fala muito no compartilhar e o quanto que os homens, os pais, foram convocados a exercer mais função materna do que em outros tempos, né? Porque quanto que a gente ouve de homens que dizem, nunca troquei a fralda do meu filho, eu nem sei fazer isso. E o quanto que isso é responsabilidade de ambos, porque a parentalidade pertence a ambos, ou ao único sujeito que cuide desse filho, ou a quem se responsabilize por essa criança que precisa crescer e que precisa dessas figuras de referência para se construir. Não essencialmente, não necessariamente uma mulher e um homem, e sim sujeitos capazes de exercer essa função e que sim se responsabilizem por ela. Porque para o conceito, ou para mim, como a gente possa dizer, a parentalidade, ela ultrapassa a figura de mãe e pai. E o que a gente precisa para que as crianças se desenvolvam com verdade, com condições, com capacidade, com possibilidades, é de sujeitos que possam exercer esse papel de forma adequada. E nada mais. É muito angustiante a gente ter que desmitificar e desmistificar essa coisa endeusada de pai e de mãe e humanizá-los. Eu acho que se a gente puder humanizar o sujeito, a gente vai parar com esse mimimi, como a gente diz hoje, né? E não é mimimi. Acho que poder defender o direito do sujeito de exercer sua parentalidade com responsabilidade e afeto, que é grave. Né? A gente tem que começar a se embrabecer, se enraivecer e fazer toda essa mobilização para todos esses sujeitos que não assumem o seu lugar na parentalidade, esses pais ausentes que sequer registram seus filhos sabendo-se pais. E talvez a gente possa falar de mães, mas hoje a gente está aqui para falar da figura do pai. Então, desejo a todos esses pais maiúsculos, todos os que ocupam esse lugar da paternidade, da parentalidade, um feliz Dia dos Pais, né? Uma justa homenagem a quem se responsabiliza pelos seus filhos.